Bíblia é conhecida como o livro da vida, da fé e da esperança. Mas entre suas páginas também existem relatos perturbadores, passagens enigmáticas e histórias que revelam um lado obscuro e muitas vezes esquecido. Hoje, vamos atravessar esse véu e encarar as sombras da Escritura. Entre mandamentos de amor, há ordens de guerra. Povos inteiros foram eliminados, homens, mulheres e crianças, todos destruídos como parte de um julgamento divino. São páginas manchadas de sangue que muitos preferem não lembrar. Vamos explorar as guerras ordenadas em nome da santidade, como a icônica destruição de Jericó e o terrível massacre dos Amalequitas. Essas narrativas pintam um quadro complexo e violento do Antigo Testamento, onde a fé se entrelaça com a espada. Os relatos detalhados de batalhas e aniquilações levantam questões profundas sobre a natureza da justiça divina e a moralidade da guerra santa. Como podemos conciliar a imagem de um Deus de amor com ordens de extermínio? Essas passagens, frequentemente evitadas em sermões, são cruciais para entender a totalidade da mensagem bíblica, mostrando um Deus que também age com um poder implacável e, por vezes, aterrorizante. São histórias que nos forçam a confrontar a brutalidade da história antiga e o papel que a fé desempenhou nela. Antes do dilúvio, seres chamados de filhos de Deus desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. E delas nasceram gigantes, guerreiros de fama e destruição. Os Néfilim. Seriam anjos caídos, espíritos rebeldes ou criaturas que o tempo apagou? Até hoje essa passagem levanta medo e mistério, e o texto de Gênesis 6 é um dos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Quem exatamente eram esses filhos de Deus? A tradição judaica antiga, registrada em livros como o de Enoque, sugere que eram anjos que abandonaram sua morada celestial, atraídos pela beleza das mulheres humanas. Essa união proibida deu origem a uma raça de gigantes, os Nefilim, conhecidos por sua força e violência, que teriam corrompido a humanidade a ponto de justificar o grande dilúvio. Outras interpretações sugerem que os filhos de Deus seriam descendentes da linhagem justa de Sete, que se misturaram com a linhagem corrupta de Caim. Independentemente da interpretação, a história dos Néfilim introduz um elemento sobrenatural e sombrio na narrativa pré-diluviana, um eco de uma era de caos e transgressão cósmica que a Bíblia apenas vislumbra, deixando mais perguntas do que respostas. No coração dos salmos e poesias antigas surgem monstros que desafiam a lógica. O Leviatã, dragão dos mares, descrito como um inimigo do próprio Criador. O Behemoth, fera que ninguém consegue domar. Alguns dizem que são metáforas, outros acreditam que são ecos de criaturas esquecidas pelo mundo. No livro de Jó, Deus descreve essas criaturas com um detalhe impressionante. O Behemoth, com sua força colossal, come erva como o boi, mas seus ossos são como tubos de bronze. Ele representa o poder indomável da terra. Já o Leviatã é ainda mais aterrorizante. Uma serpente marinha de múltiplas cabeças, coberta por escamas impenetráveis, que cospe fogo e que nenhum homem pode subjugar. Ele simboliza o caos primordial das águas profundas. Essas criaturas são frequentemente vistas como personificações das forças da natureza ou de impérios inimigos de Israel. Contudo, a riqueza de detalhes em sua descrição leva muitos a questionar se não seriam referências a seres reais, talvez dinossauros ou monstros marinhos que habitavam a imaginação e, quem sabe, o mundo antigo. Elas representam um aspecto selvagem e indomado da criação, um lembrete de que, mesmo no mundo ordenado por Deus, existem forças poderosas e assustadoras que estão além do controle humano. Se Deus é amor, por que permitiu tamanha devastação? O dilúvio cobriu a terra e poupou apenas uma família. O fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra, consumindo cidades inteiras. Essas histórias mostram não apenas o Deus da compaixão, mas também o Deus que julga, pune e não hesita em trazer destruição. A narrativa do dilúvio em Gênesis descreve uma humanidade tão corrompida que Deus se arrepende de tê-la criado, decidindo purificar a terra com um cataclismo global. A imagem de um mundo submerso e de vidas perdidas é uma das mais sombrias de toda a Escritura.
Da mesma forma, a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre é um ato de juízo divino rápido e absoluto contra a perversidade das cidades. Esses eventos são frequentemente apresentados como exemplos da santidade e justiça de Deus, que não pode tolerar o mal. No entanto, eles também revelam um lado severo e implacável da divindade, um poder capaz de aniquilar em grande escala. Essas passagens nos forçam a lutar com a tensão entre a misericórdia e a ira divinas, um paradoxo que está no centro da teologia bíblica e que continua a desafiar e perturbar os fiéis até hoje. O lado obscuro da Bíblia é mais do que uma coleção de histórias antigas. Ele revela a luta constante entre luz e trevas, entre a justiça divina e a corrupção humana. São passagens que nos lembram que a fé não elimina o medo, ela o atravessa. Ao encarar essas narrativas de violência, monstros e juízo, somos confrontados com a complexidade da experiência humana e da natureza divina. Não são histórias para serem ignoradas ou suavizadas, mas para serem ponderadas. Elas nos mostram que o caminho espiritual não é isento de sombras e que a própria Escritura contém profundezas que podem ser desconfortáveis. A fé que emerge desse confronto não é uma fé cega, mas uma fé testada, que reconhece a existência do mal e do sofrimento, mas ainda assim busca um sentido e um propósito em meio ao caos. Essas histórias sombrias servem como um contraponto necessário às mensagens de esperança, criando um quadro mais completo e realista do universo bíblico. O que foi revelado até aqui é apenas um vislumbre. Entre monstros, guerras e juízos, as Escrituras nos mostram que o sagrado também pode ser sombrio. E diante desse mistério, resta apenas uma pergunta: até onde a escuridão pode chegar? O Novo Testamento nos leva ainda mais fundo, para visões que descrevem o fim de todas as coisas. O livro do Apocalipse revela um lado obscuro que poucos têm coragem de encarar. Enquanto muitos se apegam às promessas de salvação e esperança, há profecias aterrorizantes que descrevem um mundo em colapso, dominado por forças malignas. Se a primeira parte te deixou inquieto, prepare-se, porque agora mergulharemos no coração do caos, nas passagens que mostram a ascensão do mal e a batalha final pela alma da humanidade. A profecia adverte: nos últimos dias, o anticristo surgirá. Ele não aparecerá como um monstro, mas como um líder carismático, um salvador mundial, prometendo unir nações e trazer uma paz que o mundo jamais viu. Multidões o seguirão, fascinadas por seu poder e discurso envolvente. Contudo, por trás da máscara de benevolência, ele espalhará destruição. Seu governo será uma tirania disfarçada de utopia. Ao lado dele, falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas, enganando, se possível, até mesmo os escolhidos. Eles distorcerão a verdade, transformando a fé em uma ferramenta de controle. Será o reinado da mentira, onde a sedução espiritual e a corrupção moral atingirão seu auge, testando a lealdade de cada um. A Bíblia nos alerta que a maior ameaça não virá de fora, mas de dentro, com lobos em pele de cordeiro. Na visão profética de João, um cenário apocalíptico se desenrola. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, varre 1/3 das estrelas do céu. Este dragão é identificado como a antiga serpente, o próprio Satanás, a fonte de todo o mal. De sua rebelião, emergem 2 bestas aterrorizantes. A primeira sobe do mar, uma criatura com poder político e militar avassalador, que domina o mundo através da força e da violência. Ela blasfema contra Deus e persegue os fiéis. A segunda besta sobe da terra. Sua aparência é de um cordeiro, símbolo de inocência e paz, mas sua voz é a de um dragão. Ela é o poder religioso e ideológico que engana a humanidade, forçando todos a adorarem a primeira besta. Juntas, essas forças estabelecem um controle global, instaurando um reino de trevas sobre a Terra, onde a adoração ao mal se torna a norma. No meio desse caos, um símbolo se destaca, um número que ecoa através dos séculos: 666.
O livro sagrado descreve de forma enigmática: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Essa não é apenas uma sequência numérica aleatória, é uma marca de submissão, uma marca imposta na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Este selo representa a adesão total ao sistema do anticristo, a rendição da liberdade e da identidade em troca de sobrevivência material. É o símbolo máximo da corrupção, a escolha deliberada de pertencer ao mal em vez de a Deus. Aqueles que aceitarem a marca estarão selando seu próprio destino, entregando sua alma em troca de um lugar num mundo condenado. Mas a escuridão não prevalecerá para sempre. A Bíblia descreve o clímax da história humana, o juízo final. Diante de um grande trono branco, os céus e a terra fogem e não se acha lugar para eles. Livros são abertos, incluindo o livro da vida. Cada pessoa de todas as épocas é julgada de acordo com as suas obras. Nesse tribunal divino, não há distinção de status, riqueza ou poder. Reis e servos, ricos e pobres, todos estão nus diante do juiz supremo. A justiça de Deus é absoluta e imparcial. Para aqueles cujos nomes estão no livro da vida, há a promessa da vida eterna. Mas para os outros, o veredito é a condenação. Justiça e castigo caminham lado a lado, e cada ação, palavra e pensamento é pesado na balança divina. É o acerto de contas final, onde ninguém pode escapar. O desfecho para aqueles que se rebelaram é aterrador. O dragão, a besta, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo e enxofre. Este não é um lugar metafórico. É descrito como uma realidade de tormento eterno, a segunda morte. É um estado de separação total e definitiva da presença de Deus, a fonte de toda a luz, amor e vida. O inferno não é apenas um conceito para assustar, mas o destino final da rebeldia, a consequência lógica de rejeitar o Criador. A Bíblia o descreve como um lugar de choro e ranger de dentes, a ausência completa de esperança, onde a escuridão é absoluta e o sofrimento é perpétuo. O lado obscuro da Bíblia, com suas visões de monstros, julgamento e condenação, não está ali para nos aterrorizar sem motivo. Ele serve como um poderoso lembrete de que a batalha espiritual entre o bem e o mal é real e tem consequências eternas. Por trás dos símbolos das profecias e das figuras apocalípticas, há uma mensagem central e urgente. Nossas escolhas diárias, nossa fé e nossa lealdade estão moldando nosso destino. Não somos meros espectadores da história, somos participantes ativos. A pergunta que ecoa através dessas passagens sombrias é direta e pessoal. De que lado você estará quando o fim chegar? Se esta revelação te impactou e te fez refletir, deixe seu like para nos mostrar que você quer mais conteúdo como este. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a continuar trazendo os segredos ocultos da Bíblia para mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima.